Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu gostaria, num primeiro momento, saber quantos pilotos a gente tem na sala. Um piloto, dois, bom, vários. Mais um. Eu quero dizer que para vocês que é um prazer para mim estar aqui hoje, porque na minha infância o meu sonho era ser piloto. Eu sou do Rio Grande do Sul, terra do arroz, bem lá embaixo, quase no Uruguai. Então, quando eu cresci, eu via um avião passando, fazendo pulverização. Aí, quando eu viajava, eu passava de ônibus pela estrada, né, perto das lavouras, e tinha sempre aquelas bandeiras. Hoje eu acho que essa até nem usa mais, né? Hoje é GPS. Era bandeira para tudo que é lado, uns sacos vermelhos, outros que era saco branco. E eu olhava aquilo e sempre tinha um aviãozinho passando, ele dava o tiro, fazia a volta, vinha de novo. E eu dentro do ônibus, viajando para o próximo centro urbano, que era 200 e poucos quilômetros de distância da minha cidade. E na janela, assim, né, sempre olhando para ver se aparecia de novo o avião. Aquele negócio que me fascinava, eu achava muito legal. E ver hoje como cresceu a aviação agrícola é uma coisa para mim que é muito legal, porque eu me remonta lá para trás. Eu estou falando aí de tranquilamente uns 25 anos para trás, isso aí. E era muito legal e ver como cresceu, né? Então, aquela coisa que era muito pontual na minha cidade, por exemplo, só os grandes orizicultores que tinham, né? Hoje em dia você já tem várias empresas, na minha cidade tem uma muito grande também. Você tem várias empresas trabalhando. Eu tive um contato uma vez com um piloto, na época recebia dólar. Lá tinha muita influência do Uruguai e da Argentina, então toda negociação era dólar. E eu, pequenininho, olhava aquilo ali, pô, o cara ganha em dólar. Eu achava que eu quero ser isso aí. Eu não sei como está hoje, se está no dólar, se não está. Mas, enfim, essa história é para contar para vocês que eu tenho um pouco dessa ligação. Acho muito legal. E fico um pouco triste quando eu vejo esse tipo de notícia assim, ó. Será que é uma rotina a gente vê essas notícias? Claro que não é, né? A gente sabe que é um evento ou outro. Hoje em dia a operação ela tem muita tecnologia e com certeza alguns eventos pontuais que eles ocorrem é por alguma variável que até então não está sob o controle do piloto. Tá? Então ou ele não foi, ou não ensinaram de como obter essa informação de uma maneira melhor. No caso aqui, predominantemente, a gente está falando de meteorologia. Eu tenho um amigo de infância que fez o curso, e na época, quando eu estava na faculdade, terminando a graduação em meteorologia, esse meu colega, que hoje é piloto, ele vinha e perguntava várias coisas para mim. Pressão de vapor, pressão atmosférica, várias coisas técnicas. Então, que hoje em dia, a formação, talvez na formação do passado já existia, mas hoje em dia também está começando a ser muito cobrado, porque são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Então, esse tipo de notícia, claro que não é uma rotina, mas, infelizmente, tem acontecido alguns pontos e a mídia, claro, estamos num momento tem aquela pegada ambiental, né, que ela é legítima, é importante a gente cuidar do ambiente, e a agricultura cuida muito do ambiente. Mas só que quando acontece alguns eventos assim, a mídia cai em cima, cai matando. Tem lugares, eu li uma notícia outro dia, no Ceará, se não me engano, ou em Pernambuco, que foi proibida a pulverização aérea. No Ceará. Foi proibida, daí a classe está se mobilizando, tentando reaver essa lei, mas enfim. Por quê? Porque a pauta ambiental está em cima, ela está batendo, e a gente tem que se preparar para isso. De que maneira? Entendendo melhor quais são essas variáveis meteorológicas que acabam impactando. Elas impactam, causam fenômenos físicos, tá? Que têm um impacto direto. Uma das principais delas é a temperatura do ar. A gente cuida muito, a gente sabe, né? Durante o planejamento de voo, muitas vezes é evitado, né, você fazer operações de pulverização no horário meio-dia, 1 da tarde, 3 da tarde. São os horários de forte temperatura do ar, a temperatura do ar elevada, umidade relativa baixa. Isso são fatores que acabam impactando por conta de processos físicos que acontecem. Então, quando a gente está na estrada, viajando, a gente está enxergando no asfalto aquele efeito lá no fundo, assim, aquela que a gente chama de miragem. Na verdade, aquilo ali é o efeito da convecção. O ar ele esquenta nas camadas mais superficiais
e esse ar que ele aqueceu, ele fica leve. Então vocês imaginem a chaleira lá da casa de vocês, fervendo água para o chimarrão, e aquilo lá começa a borbulhar. É porque esquentou e ela sobe. A mesma coisa acontece com o ar. Independente se você está no solo, se você está numa lavoura de soja, se é um solo nu, não interessa, em qualquer lugar vai ocorrer esse aquecimento diferencial entre uma porção e outra, e esse ar que está mais quente ele levanta. Qual o efeito disso na rotina de aplicação aérea? Você tem esse efeito de convecção que deixa as gotículas do produto que você aplica em suspensão. Aí aquilo ali ela ganha flutuabilidade, aquela massa de ar onde a gotícula, onde você soltou, aquela massa de ar ali ela está flutuando. Então não ocorre a deposição da maneira que é esperada, da maneira que o cliente quer, da maneira que o empregador quer. E isso aí acaba ocasionando alguns problemas, como sobreposição de aplicações, porque depois você passa, acaba atingindo de novo. Então tem vários problemas. Então isso aí é basicamente pela temperatura do ar. Mas você tem outros atores envolvidos também e que acabam impactando. A umidade relativa do ar, ela trabalha junto com a temperatura do ar para promover uma maior evapotranspiração. Então são várias variáveis que elas acabam trabalhando conjuntamente. Outra de grande importância é a velocidade do vento. Então, dependendo da velocidade do vento no momento, na região que você vai fazer o serviço, você não pode fazer sobrevoo, por quê? Vai ter um carregamento daquele material que você vai soltar, vai aplicar. Que é feito hoje em dia, a gente pode ver muito, você tem um mapa de aplicação. Hoje também teve uma discussão muito legal lá no stand, onde um prestador de serviço falou, bom, eu tenho que mostrar o mapa pintado que eu passei ali, mas eu não posso mostrar para o cliente que eu tive que descontar a ação do vento. O mapa não vai estar pintado exatamente sobre a área que era a ordem de serviço, sobre o talhão. Eu tive que descontar o vento, mas daí o empregador ele não quer saber, ele quer o mapa pintado. Então, aí o piloto ele está preocupado de aplicar, de que aquele material ele caia exatamente, seja depositado sobre a área, né? Mas só que ele tem que levar em consideração o vento. Aí a gente tem um problema, porque lá na ponta o cara quer o mapa pintado. Ele tem que mostrar para o gerente dele, ele tem que mostrar para alguém. Isso aí acaba dando um problema que você tem que acabar desconsiderando. Então, se você não faz essa compensação, quando você passar, der o tiro lá na extremidade de lá do mapa, da área de alvo, aquele produto inevitavelmente vai cair mais para lá, porque o vento carregou. Então a gente começa a ter aquele monte de notícia lá, atingiu a área do vizinho, bateu o glifosato no vizinho, acabou com a lavoura do cara, vai indenizar, vai entrar na justiça. Uma confusão danada, por quê? Porque não foi levado em consideração o vento, ou o piloto levou em consideração o vento, mas ele acaba sendo impedido de fazer um negócio da maneira correta, porque o tomador de serviço ele quer o mapa pintado exatamente sobre a área. Então isso é um problema. Outra variável aqui de grande importância é o molhamento foliar. O que acontece? O molhamento foliar, se você tem uma deposição muito grande de água, né, de gotículas de água sobre a superfície da folha, ela pode acabar impedindo aquela penetração do produto e não vai ter eficiência esperada. Então, quando você começa a pensar em todas essas variáveis aqui, que acabam impactando na qualidade do serviço, você pode pensar, não, o meu objetivo é entregar o mapa pintado e acabou. Beleza. Mas só que lá no final da safra, ou durante a safra, quando começar a cruzar com um mapa de incidência de praga, de produtividade, seja lá qual a variável que eles forem avaliar, vai ter problema. Por quê? Mas eu fiz as aplicações todas corretas, aplicações preventivas, no período correto, por que eu tive alta incidência? Certamente alguma coisa não foi observada. Bom, eu me cuidei do vento, mas o molhamento foliar, será que a planta absorveu aquele material todo? Por quê? O que tem sido feito hoje em dia? É muito comum, tá virando rotina, fazer aplicações no final da madrugada, né? E essas aplicações elas são tentando evitar principalmente a questão da temperatura e da umidade do ar muito baixa. Então você evita os turbilhões que a gente chama dentro da meteorologia, porque aquele ar que ele aquece, ele acaba formando turbilhões. São vórtices turbulentos que deixam então aquele material em suspensão. Você quer evitar isso aí, então você não faz aplicações
durante o dia, digamos assim. Você acaba aplicando ou bem cedinho ou nas primeiras horas da madrugada, para fugir dessa temperatura. Só que você pode acabar caindo em armadilhas, como você pode ter regiões onde o vento começa a ficar mais forte. Nós vamos ver depois também o problema da inversão térmica, que você pode acabar caindo na armadilha da deriva. Então, é muito sutil, são várias coisas que acabam impactando. E no caso da evaporação, né, a gente tem aqui a temperatura do ar elevada e a umidade relativa muito baixa, abaixo de 50%. Então a gente vê, conversa com empresas, que o pessoal realmente ele tenta fugir dessa umidade muito baixa, aplicando aí com condições muito melhores de umidade. E daí acaba entrando na importância de ter um acompanhamento da condição meteorológica no momento que você vai fazer essa aplicação. Então, quer dizer, você tem que ter um planejamento pré-voo, você tem que fazer um acompanhamento durante a aplicação e, de preferência, você fazer um acompanhamento também pós-aplicação, né, com relatórios, para poder mostrar que o seu serviço foi bem feito. No caso aqui da deriva, ó, essa suspensão das gotículas do produto químico, ela é principalmente por causa da temperatura do ar muito elevada. Aqui, gotículas abaixo de 150 micras, aí, dependendo do volume da cauda, dependendo da pressão, você pode ter aí gotículas muito pequenas e elas ficam em suspensão e qualquer vento lateral que der vai levar ela. E aí você pode acabar tendo os problemas. A questão da suspensão, né? Aquele material, você fez o sobrevoo, soltou, só que ele acaba não sendo depositado por conta do aquecimento, só a questão dos vórtices turbulentos, muito cuidado com a temperatura. E você acaba então chegando lá naquela condição de ter que aplicar na madrugada, para fugir desses vórtices que eles vão atuar então e manter essas gotículas em suspensão que vão ser facilmente carregadas pelos ventos. Aí você acaba adotando algumas práticas, como fazer essas pulverizações durante a madrugada, né? Que está sendo muito comum. Tá? Só que daí você pode acabar caindo numa outra armadilha, que é o problema da inversão térmica. Alguém aqui sabe o que é a inversão térmica? Ou já viu alguma coisa de sensor, ou acompanhamento de previsão, alguma coisa assim? Boa. O que é essa inversão térmica? A atmosfera terrestre, você pensa assim, ó, aquela nuvem de chuva de temporal, ela tem mais ou menos 15 km de altura. Então a gente chama a atmosfera terrestre, a camada limite, que a gente chama, ela vai até lá em cima. Lá acontece de tudo, tem formação de chuva, tem tudo. Mas aqui embaixo, a gente tem outras camadas que a gente acaba dividindo dentro da meteorologia. A mais próxima, essa do solo aqui, até 1,5 km, a gente chama de camada limite planetária. Tá? Ela acaba tendo variações de tamanho conforme a temperatura, porque forma aqueles vórtices, eles são gigantescos, a gente não enxerga o olho nu, mas existem sensores que medem eles, porque é muito importante por causa das trocas de energia, é muito estudado na meteorologia. O que acontece o perfil da atmosfera terrestre é assim, ó. Nós temos o solo aqui, a temperatura do ar ela vai resfriando com a altura. Tá? Mais ou menos 9,8 graus por quilômetro. Mais ou menos. Existem algumas condições de umidade que fazem isso aí acabar tendo alguma variação. Tá? O que acontece? O que é essa inversão? A inversão é quando você sai desse padrão. Então você está numa condição em que a camada mais superficial aqui do solo está mais fria. Então, em vez do ar ele esfriar com a altura, ele acaba esquentando, porque você está naquela camada mais fria. Digamos que a gente tem um termômetro aqui. Na meteorologia a gente usa balão. Todos os aeroportos do Brasil soltam um balão atmosférico. O que a gente faz? A gente faz um perfil da atmosfera. A gente mede temperatura, pressão e umidade desde o solo até o balão ir lá em cima, atingir aqueles 15, 17 quilômetros e estourar. Daí ele cai em algum lugar e a gente sabe a velocidade do vento em diferentes camadas, porque a gente teve quanto ele deslocou. Se eu soltei aqui, estou com o GPS no balão, eu sei que ele caiu lá tanto. Vejam como é um negócio meio rudimentar até, mas é como é feito. E a gente então mede essa temperatura. A inversão é quando acontece o seguinte, ele está medindo aqui, ó, tá frio, 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 aí quando chegou a partir de uma determinada altura,
o ar esquenta. Então ele está em inversão. O que acontece? Você tem o ar frio aqui embaixo e aqui um ar quente onde tem a predominância daqueles ventos verticais, que são os turbilhões. Aí você que não acompanhou o problema da inversão, você não sabia se naquele dia do seu sobrevoo tinha inversão, você veio lá, fez a sua aplicação, só que não ocorre a deposição, porque você está numa camada quente e lá embaixo está frio. Então aquilo fica em suspensão, vem um vento, pau, cai lá no vizinho. E aí dá as notícias nos jornais. Qual é o problema da inversão térmica? Existem vários estudos, tá? E eles apontam que em condições de inversão térmica, você pode chegar numa redução aí de em torno de 40% na eficiência da aplicação. Então, você não consegue fazer o serviço de uma maneira adequada que o seu tomador de serviço espera. Quando ele cruzar com os mapas de produtividade de incidência de doença, vai ter problema e você vai ser cobrado, porque é uma variável que não foi considerada, ela acabou sendo importante naquele dia. Aí o problema está aqui, ó. A gente está tendo esse aumento grande aí de pulverizações nas primeiras horas da madrugada, 5, 6 da manhã, só que esse é o horário de pico da inversão térmica, muitas vezes. Por que é o horário de pico? A atmosfera ela vai recebendo, a Terra, né, a superfície terrestre, ela recebe sol o dia inteiro, ela vai como se fosse absorvendo aquela energia. Tá? Chega um determinado momento que dá o máximo de energia que ela absorveu. E ela recebe a onda eletromagnética, né, que vem do Sol, uma onda curta, e emite onda longa, no infravermelho termal. A temperatura que a gente sente, na verdade, é uma radiação de onda longa. Às 3 da tarde, ela deu o máximo de emissão desse calor. Se você pegar uma série de termômetro qualquer, aí você vai ver que a temperatura máxima do dia vai ser ali 3, 4 da tarde. Por outro lado, se você pega essa mesma série e procura a temperatura mínima, ela vai ser entre 6 e 7 horas da manhã. Por quê? A Terra começa a emitir aquele calor, quando chegou lá no início da manhã, ela já chegou no máximo de emissão dela. Então a Terra resfriou, porque ela foi perdendo toda aquela energia. Então dá o pico de inversão. Então aquele solo, como o resfriamento ele é de baixo para cima, então você tem aquele pico de resfriamento aqui embaixo, e começa a entrar um solzinho, esquentou, e aí você tem a inversão. Isso aqui é altamente variável no espaço. Então você pode ter uma região aqui sobre inversão, e se chegar ali no centro lá de Sertãozinho, eventualmente já não está mais. Então isso aqui é uma coisa bastante complicada, até mesmo de fazer previsão. Tá? O que as pessoas fazem? Durante a apresentação ali, ela falou que eu trabalho no Agroclima Pro. O Agroclima Pro é um produto da Climatempo. A Climatempo todo mundo aqui deve conhecer, se não conhece agora, quando eu falar no site da previsão, todo mundo vai saber. É uma empresa de consultoria. Então existem produtos que estão lá no site gratuito e tem produtos que são os top de linha, que são os pagos. Muita gente não sabe e não tem acesso a esses serviços porque está lá no setor pago. O Climatempo tem 30 anos de mercado e mesmo para nós é difícil trabalhar com essa previsão de inversão. Nós temos um cliente nosso lá no Chapadão do Sul, lá, Ampasul. Tem alguém da Ampasul aqui? Acho que não, né? O que a Ampasul fez? A Ampasul foi lá e instalou uma torre com um sensor de temperatura em 2 níveis diferentes. Se não me engano, ele tem um sensor a 2 e tem um sensor a 10 ou 15 metros de altura. Então, diariamente, eles fazem esse acompanhamento baseado naquilo ali também. Então, eles olham o vento, olham a temperatura e olham como está essa diferença. Se está aquecendo, se deu diferença, se está aquecendo lá em cima, não aplica. É uma coisa simples. Tá? Para quem é piloto, pode perguntar se o tomador de serviço tem. Se não tem, sugere, porque é barato, perto do benefício. Né? Você vê ali você poder perder 40% na qualidade da aplicação. Se você vai comprar esses sensores para ter uma torre com 2 níveis, você não vai gastar 20 mil reais. Ao longo da safra, isso aí se paga várias vezes. Então é um investimento, 20 mil reais não é nada, perto do benefício. Então vejam como fazer a previsão é difícil, mas a gente tem condições de ao menos monitorar diariamente se aquela condição está adequada ou não,
para então tomar as melhores decisões. Aqui só para mostrar para vocês diferentes níveis de perfil vertical, que nem eu falei. Vocês imaginem que isso aqui é um balãozinho, aqui nesse eixo é o solo. Aí tem um operador lá da aeronáutica, vejam como isso é importante, e isso está relacionado à segurança de voo no Brasil. É a aeronáutica que solta esses balões diariamente. Algumas universidades, porque é um balão com gás hélio, é caro, não é todo mundo que solta. A USP eu sei que solta, algumas outras universidades que têm um pouco mais de recurso eventualmente também soltam. Mas o dado oficial é a aeronáutica que gera. Então vem alguém lá no aeroporto, Guarulhos, digamos, e solta um balão aqui. O balão ele vai subindo, vai chegar lá em alguma altura, lá 15, 20 quilômetros, vai estourar e vai cair a sonda, e a gente vai ver a distância, a gente vê quanto que o vento deslocou ele lateralmente, e a gente vê a temperatura e a pressão atmosférica ao longo dessa camada. Então aqui vocês vejam, era para estar esfriando com a altura, essa aqui é a curva, era para estar esfriando, mas na verdade ela foi subindo, né? Foi aumentando a temperatura com a altura. A temperatura aqui no eixo X ela vai aumentando em vez de ficar diminuindo. Esse aqui seria um perfil mais ou menos adequado. A temperatura vai esfriando, depois ela fica um pouco estável e esquenta de novo quando atinge lá a ionosfera. Então vocês vejam aqui, perfis de onde você identifica a camada de inversão. Você consegue identificar a altura dessa camada de inversão também, que é um dos índices utilizados lá na micrometeorologia, uma área dificílima dentro da meteorologia. Isso aqui, para vocês verem, é o que a gente chama aqui de um esquema dessa variação diurna da camada limite, que é essa camada onde os processos atmosféricos acontecem. Então acompanhem comigo aqui, no eixo Y, 1.000 metros, 2.000 metros. Tá? Eu falei para vocês que a gente usa a camada limite aqui mais ou menos 1.500. Tá? Daqui lá para cima já começa a não ter mais efeito de rugosidade, não tem efeito de nada. Tá? O solo acaba não interferindo. Então olha só, aqui uma escalinha temporal, acompanhem comigo. Então do meio-dia até o pôr do sol, a gente tem um predomínio da camada limite convectiva. Então a Terra está recebendo sol, muita energia, formam-se os turbilhões que eu falei para vocês, os vórtices. Qualquer coisa que você soltar ali, vai ter sempre um turbilhão que é invisível, mas ele está ali e vai colocar em suspensão. A sua aplicação não vai ser eficiente. A partir do pôr do sol, fim da tarde, a gente começa a chegar na camada limite estável. Então ela dá uma reduzida aqui e fica... Isso aqui é muito variável, pode ser de 800 metros, 500 metros mais ou menos. É a camada limite estável, onde a gente já não tem mais aquele processo de turbilhão. Todos os processos que ocorrem aqui não são pela convecção, são de ordem mecânica, por ação do vento. E aqui, aí quando começa a amanhecer, você tem então de novo a formação dessa camada limite convectiva. Começou a receber calor, começa a formar os vórtices. Então vejam que, olha só, esse aqui é o horário que muita gente tem escolhido para fazer a aplicação. Só que dependendo da sua região, dependendo da previsão do tempo para aquele dia, para aquela ordem de serviço, você pode estar então atuando numa condição possível de ocorrência de inversão térmica. Isso aí acaba ocasionando vários problemas. Bom, nós estamos aqui hoje, além de trazer um pouco dessas novidades, essas novidades não, né? Um pouco de esclarecimento sobre o que é, né, esses fatores meteorológicos e a sua importância. Cada um tem o seu grau de importância. Mas além disso, a gente aproveitou o evento hoje para lançar uma ferramenta que a gente está... hoje o lançamento oficial. Agora de manhã a gente colocou no ar, rodando no nosso produto, que a gente chamou de janela de pulverização. Esse aqui é o AgroClima Pro, como a gente falou, é um sistema web que você pode contratar, acha muito facilmente pela internet. Ele é barato, perto dos benefícios. Ele é uma plataforma completa, pessoal, de monitoramento e de auxílio para a tomada de decisão. Então ali você tem previsão de tudo, tem previsão do tempo,
Aí você vê temperatura, você vê vento, você vê umidade, você vê a radiação solar, você vê chuva, que é uma variável importante. Você consegue acompanhar tudo isso, tá? Essa aqui é a tela inicial do sistema, ó. Todas as previsões elas são para uma coordenada georreferenciada, um ponto de latitude e longitude. A área do cliente, a fazenda, a sua fazenda. Então as previsões elas são para essa região. Aqui na tela inicial você já tem um resumo para as próximas horas. Aqui as variáveis quais são? São as variáveis de interesse para a aplicação agrícola. Aplicação de defensivos. Então você tem temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento. Aí agora com a ferramenta nova a gente lançou aqui a janela de pulverização. O que é essa janela? É uma maneira visual e fácil, pelas cores, de identificar quando você não vai ter problemas relacionados à aplicação, porque as variáveis elas estão dentro de um acordo. Então vejam aqui nesse horário aqui, ó, entre as 12 e as 14 horas, o verdinho é uma condição que não tem risco nenhum. No amarelo, você começa a já ter um risco considerável. O vermelho é a condição onde você não pode aplicar. Então aqui vejam, a partir das 3 da tarde, que é mais ou menos aquele horário lá do máximo de temperatura e, portanto, daquela atividade de levantamento de ar, os vórtices que vão jogar o seu produto, vão deixar em suspensão. Então você tem essas informações na tela inicial, mas também você tem na home. Dentro do sistema tem um menu de previsão agrícola, onde você vai entrar, e aqui é muito legal, ó, eu vou dar um zoom na imagem, para vocês verem que legal. O que a gente leva em consideração? A gente leva em consideração a temperatura do ar, a previsão de molhamento foliar, a velocidade do vento, tá? Por conta dessa temperatura do ar, a gente consegue identificar, segundo a literatura, faixas de temperatura onde o metabolismo da planta vai estar reduzido. Ou seja, ela não vai conseguir absorver aquele produto, ela não vai completar o ciclo dele de penetrar bem e ser absorvido fisiologicamente pela planta. Além disso, você também tem o molhamento foliar, que seria um dificultador dessa penetração na cutícula. Você tem, aqui nesse caso, ó, essa setinha, ela indica quando você tem evapotranspiração elevada. Essa outra setinha aqui, que é um ventinho assoprando, ó, aquilo ali quer dizer que você está numa condição para a ocorrência de deriva. Ou seja, aqui a gente já está considerando o vento mais acentuado e também a inversão térmica. Tá? Tudo de uma maneira muito simples de visualizar. Passa aqui. Ó, quando você passa o mouse sobre a figura, daí aqui indica, ó, olha, para esse horário aqui, o risco é alto. Porque o metabolismo da planta está reduzido, a dispersão, o molhamento foliar e a evapotranspiração estão elevadas. Então, nessa janela aqui, você não deve. O interessante disso aqui, olha só, eu vou voltar uma. Supondo que você planejou lá várias aplicações, você está hoje aqui, ó, e você tem essa aplicação e você vai terminar amanhã. Olha só, a sua janela ideal, ela está muito reduzida. Vale a pena eu arriscar amanhã de manhã cedo de novo? Aqui essa previsão é só de 3 dias, a gente não estende. Mas digamos que essa condição aqui, ó, fosse no primeiro dia, ó. Essa figurinha, suponhamos que ela estivesse aqui. E essa estivesse aqui. Então você ia ver, ó, que no segundo dia a sua janela ia estar muito curta. E você ia poder olhar do dia seguinte. Ó, no dia seguinte vai estar tudo ok. O vento vai estar dentro dos parâmetros que eu aceitáveis para mim. A temperatura vai estar mais reduzida. Então eu vou reorganizar aquela aplicação que eu ia fazer no dia seguinte. Eu ia ter risco de perda. Não vou fazer mais. Vou mudar. Vou fazer no dia seguinte, que você consegue acompanhar. Tá? Agora, uma coisa muito legal também que a gente faz, tá? Tem surgido aí, essa revolução tecnológica é muito legal porque proporciona a gente acabar se atualizando e aprender cada vez mais, tá? Nós temos uma parceria muito legal com a Perfect Flight. A Perfect Flight é uma empresa brasileira. Está começando a expandir suas operações para a América do Sul inteira, Estados Unidos também. O que a gente faz em parceria? Tá? A Perfect Flight ela ajuda todo no seu planejamento da operação, durante e após a aplicação com geração de resultados. Tá? E a gente incorpora
dentro da plataforma deles, inteligência meteorológica, que são aquelas informações que eu passei agora há pouco. Então, quer dizer, você pode, em uma plataforma só, que atende especificamente o setor aeroagrícola brasileiro e expandindo para o mundo, você pode ter num lugar só várias informações, com mapa de voo, como foi essa aplicação, onde que a aeronave percorreu, qual foi as rotas dela. Então aqui, por exemplo, existe um mapeamento aqui da região onde o serviço deve ser feito e tem todo um acompanhamento da previsão para aquela coordenada geográfica. Então, antes mesmo de você fazer a sua ação, você já vai saber se a condição ela é esperada, a condição climática, ela vai afetar a sua qualidade ou não. A ferramenta, a tecnologia, ela é muito boa porque ela permite que você faça aquele cruzamento, né? Então, inevitavelmente, lá na frente, o tomador de serviço ele vai querer saber, olha aqui, eu tenho um mapa pintado, você passou aqui, mas só que a infestação da praga lá, lagarta, estava altíssima. Você não fez as aplicações. Não, eu fiz. Eu tenho um mapa de voo, eu tenho as minhas aplicações, eu tenho o acompanhamento meteorológico. Não. Então tá. Foi o acompanhamento. Agora tem. Então, a plataforma da Perfect Flight ela é muito interessante porque ela permite que você faça todas as suas práticas, né, de pré-voo, acompanhamento do histórico, do dado do momento, baseado em informações técnicas específicas da área de pulverização aérea, mas também acaba incorporando dados climáticos que podem ajudá-los, né, nesse planejamento. Bom, será que eu faço mesmo a aplicação? Será que eu não faço? Eu devo abrir mão de algum dia? Olha, eu estou vendo que não tenho realmente condições, eu vou mostrar isso aqui para o tomador de serviço que eu vou ter que mudar o dia. Né? Ou ele assume que eu não vou ter uma condição inadequada e alguns problemas podem acontecer. Né? Então, a tecnologia está aí, a gente acabou cruzando as duas plataformas e lançando hoje no Congresso, porque afinal de contas, né, nós temos aí o maior congresso de aviação agrícola do mundo, então é uma ótima oportunidade para a gente fazer um lançamento conjunto, tecnologia para ajudar vocês, ajudar quem é piloto, ajudar quem é tomador de serviço a ter uma aplicação aérea mais eficiente, porque a pressão está grande em todos os lados, né? Quem não usa avião, a pressão está grande também. Para quem não faz a pulverização aérea, a pressão está grande, organismos aí, a questão ambiental batendo pesado. Então, o que a gente tem que fazer? Do meu lado, como fornecedor de tecnologia, o que eu faço é me sensibilizar com o problema. Olha, a gente tem um problema ambiental, tem que se preocupar, ok, mas só que todo mundo tem que trabalhar, tem que fazer o serviço, etc. Vamos fomentar, vamos levar tecnologia para ajudar esse piloto, para ajudar essa empresa de aeroagrícola a fazer as melhores opções, a fazer o melhor trabalho possível. Então, lá dentro da plataforma da Perfect, você vai conseguir consultar figuras assim também, com a série temporal, onde você acompanha toda a previsão do tempo. Aqui você vê os ícones de tempo ensolarado, tempo encoberto. Você tem as variações de temperatura, de direção do vento, e aqui a gente vai colocar também aquela janela de pulverização, onde você já bate o olho e identifica o melhor momento, né, para fazer a sua ação. Pessoal, a Climatempo, então, um salto que a gente deu agora, a gente mudou a nossa marca, porque nós fomos adquiridos no início do ano por uma das maiores empresas de meteorologia do mundo. A StormGeo é uma empresa norueguesa. Essa negociação ela estava acontecendo há mais de 2 anos, vai e vem. E essa empresa norueguesa ela comprou o domínio, né, 51% da Climatempo. Com isso, várias tecnologias de ponta acabaram sendo incorporadas dentro do nosso portfólio de serviços. Inclusive, o melhor modelo meteorológico do mundo. É um modelo do Centro Europeu, SMWF. Quem acompanha aqui meteorologia, como tem vários pilotos, em algum momento deve ter lido essa sigla. SMWF é o melhor modelo do mundo, o modelo do Centro Europeu. Era caríssimo, nós comprávamos só as imagens, mas não tinha os dados brutos, porque era muito caro, muito caro. Agora, como uma empresa mãe lá, uma europeia, tem aqui os acordos deles lá de comunidade europeia, então a gente já ganhou de graça como um incremento. Então, a qualidade do serviço
que a Climatempo, junto com a Perfect Flight, pode entregar para vocês a nível de previsão, é já contando com o que tem de melhor no mundo em termos de previsão para ajudar, né, no serviço, nas tomadas de decisões do setor. Pessoal, a palestra é essa, eu quero agradecer novamente o convite e a gente fica aberto, o pessoal da Perfect está aqui também. Se vocês quiserem entender o que é esse trabalho que a Perfect Flight faz, o que a gente está fazendo em conjunto com eles, porque existe um pouco de restrição, né? Às vezes o piloto olha, a empresa olha achando que eles estão fazendo uma auditoria para vão me dedurar, vão botar o dedo que eu apliquei errado. Não tem nada a ver com isso, é outra coisa. A ideia é ajudar todo mundo a trabalhar melhor, ser mais efetivo. Então, muito obrigado e fico à disposição para perguntas. Não precisa ter vergonha, pessoal. Pode ficar à vontade que aqui não tem... Você leva lá? Boa tarde. Boa tarde. Tá bem sensível. Esse aí tá meio graudão, né? Dependendo como é que o bota aqui, ele... Então, eu vi ali que vocês utilizam a instalação de uma torre para monitoramento da temperatura em altitude. Isso. Vocês não têm sistema que utilize drones, já que a gente tem autonomia de 30 minutos fácil com drones em altitude elevada? Não, a gente não. Hoje a gente não utiliza nenhuma tecnologia com drone. Dentro da meteorologia, o que acontece? Como o objetivo também é colocar isso dentro de modelos meteorológicos, então existe uma organização chamada OMM, a Organização Meteorológica Mundial, que ela padroniza estações, equipamentos que fazem essa medida dos dados. Para você ter uma ideia, todo dado coletado no Brasil ele vai acabar lá nos Estados Unidos, em Washington, tá? Que fica a sede lá da OMM. E dados do mundo inteiro vão para lá, se conectam. Então, por conta dessa base sólida de dados, existe um rigor enorme a respeito de padronizações. Como o drone é uma tecnologia que agora está começando a ganhar corpo, ganhar espaço, talvez possa acabar sendo utilizado, mas muito pontual, porque eu não vejo como um drone se tornar algo padrão. Porque você acaba ficando na dependência de quem está pilotando, né? Porque, você botou na altitude, mas você não tem garantia, né? Tem só do sistema dele. Então, tornar isso aí oficial é difícil. Mas, digamos assim, você tem um grupo agrícola, tá, que tem interesse em fazer esse monitoramento. É perfeitamente possível. Você coloca o drone ali, deixa ele alguns minutos numa altitude X e depois numa outra altitude Y e tenta obter essa inversão. É possível. O que o pessoal tem optado hoje é colocar torres fixas, justamente por conta desse padrão. Daí a gente vai lá, passa a altura exatamente, coloca 2 metros de altura, 15 metros de altura. A gente sugere equipamentos de marcas que a gente já está acostumado a trabalhar, marcas top de linha, fabricantes americanos, equipamentos realmente muito bons, seguros, com o grau de precisão, né, a margem de erro muito baixa. Porque você veja só, vamos calcular a inversão aqui, só que se eu estou usando um sensor ali qualquer, vagabundo, vamos usar uma palavra simples, se eu usar um sensorzinho vagabundo que me dá uma diferença de meio grau, se a gente olhar assim, a temperatura está 30 ou está 30,5, está ok. Mas só que para eu fazer uma conta lá, que vai lhe dizer se você aplica ou não, meio grau, 1 grau é uma distância, é muito, né? E especialmente se eu vou colocar dentro de um modelo de previsão. O que acontece hoje? Todos os modelos de previsão são umas equações lá, eu não coloquei que eu era para ter colocado. É tudo com derivada. É um negócio lá que você, assim, você coloca uma variável aqui, X, umidade do ar, e quer saber como que ela vai variando no tempo. Tá? Só que para eu saber agora como ela vai estar daqui a 10 horas, eu vou estimar através de uma equação e vai ter um grau de erro ali dentro, por conta da equação. Tá? Porque é uma equação que a gente deduz, ela não é resolvível à mão. Então a gente faz algumas adaptações para poder jogar no computador e o computador dizer para a gente quanto que vai ser essa variação. Então já tem um grau de erro. Então se eu coloco um sensorzinho lá da China, tá vindo sensor da China de monte.
Só que os negócios roda 5 meses, 6 meses e trava, ou é 1 grau, é 0,8 graus. Só que se eu vou jogando de 1 grau, de 1 grau, de 1 grau, dentro de uma coisa que já tem erro, então eu chego num resultado para você que eu vou te prejudicar em algum momento. Porque você vai fazer ou não algum serviço e aí quem contratou vai lhe cobrar na ponta. Então a gente não está optando por não fazer. Vento, elas são estação completa? Oi? Essas torres medem velocidade do vento também? São estação meteorológica Isso. completa? Não são as completas. Preferencialmente, o que a gente recomenda para esse tipo de serviço de inversão é usar a velocidade do vento, direção e velocidade, né? E temperatura do ar. Já é o suficiente. Tá? Mas para vocês terem uma ideia, uma estação meteorológica completa de uma marca boa, ela custa mais ou menos de entre 15 e 18 mil reais. Mas só que se você faz como a gente só precisa de 2 sensores, você consegue montar ali em um nível mais ou menos uns 7 mil, 5 mil. Um sensor top de linha que a gente tem confiança que funciona. Obrigado. De nada, disponha. Mas alguma pessoal, por favor, fiquem à vontade, hein? Aqui nós não temos vergonha. Só não temos dinheiro. Não? E aí, Paulo, quer alguma aí? Fazer alguma colaboração? A gente tem algum tempinho ainda? Se você quiser falar alguma coisinha? Esse aqui é o nosso amigo Paulo, nosso colaborador também lá da Perfect Flight, sim. Trabalha com produto. Isso aí. Deixa eu ir na frente, é melhor. Claro, fala aqui um minutinho, Paulo. Eu acho muito legal você comentar aquela questão que a gente vê. Pode passar para cá. Aquela questão que a gente vê que o pessoal fica com muito receio, achando que o trabalho que a gente vai fazer é de validar ou não eles. Esses caras estão aqui para me dedurar, eu fiz o serviço errado, mas eu fiz certo, está aqui o meu mapa. Então, eu acho uma oportunidade legal para você falar. É uma tecnologia nova, está crescendo, está ganhando corpo, então a oportunidade eu acho muito boa você passar essa ideia para o pessoal. A ideia é certa, né? Qual o objetivo? Com certeza. Pessoal, boa tarde. Sou o Paulo Vilela. Primeiro agradecer o João pela oportunidade aí de ter falado e da parceria, né? Hoje a parceria nossa é muito importante, principalmente nessa parte aí de auditar o voo, que hoje se fala auditar, mas hoje a Perfect Flight ela prega numa gestão da aplicação aérea, onde o cliente ele reparte dentro de um sistema, dentro de uma plataforma, de um aplicativo, ele reparte isso em propriedades, em safras, até o nível talhão, então ele consegue gerenciar isso aí de forma completa. E a gente trabalha hoje com a ferramenta do AgroClima Pro, tanto no pré-voo, então o planejamento hoje você seleciona os talhões, então os talhões são totalmente georreferenciados e aí você tem com precisão aquilo que está acontecendo em tempo real, em 7 dias, em 15 dias, dependendo do período que você está planejando. E depois, num pós-voo, a gente avalia tanto a parte de mapa, né, toda a trajetória do avião, onde abriu, fechou o spray, tudo mais, e também o período que foi aplicado, o AgroClima Pro fornece os dados meteorológicos que aconteceu naquele momento. Então, uma aplicação que foi feita aí das 6 da manhã até as 9h30 da manhã, se tem com precisão, velocidade de vento, temperatura, pressão, e isso aí colabora com uma interpretação do mapa, que é aquilo que a gente estava falando. Então, vamos supor que um mapa está deslocado a oeste e tem os dados de vento, por exemplo, que está nesse sentido. Então, justifica um deslocamento. Então, hoje tem algumas usinas que trabalham na parte também da aferição com plataformas parecidas, hoje com mapas, e fazem essa parte aí descontando, né, às vezes, de piloto e de empresa de pulverização. Então, a parte climática ela vem para isso, vem para justificar uma aplicação deslocada, ela vem para ajudar na interpretação. Então, a ferramenta nossa, junto com a AgroClima Pro, permite isso e é um dado interpretável, né? Então, é isso aí. E aí a gente gera outros tipos de serviços, né? Como a parte de sustentabilidade, a gente cadastra dentro da plataforma app, reserva legal, a parte de linhão, de parte de criações, né? Granjas, apicultura. Aqui a região nossa é muito grande, a parte de apicultura, sericicultura, para gerar também os alertas de restrições. Então, eu vou aplicar na fazenda São José e tem uma apicultura próxima. Então, nela ali eu tenho um raio de restrição para não ser aplicado. A ferramenta nossa a gente consegue fazer isso hoje e para ter mais segurança também na aplicação. E junto com isso a gente fecha o ciclo, né?
Então a gente tem a parte de aferição, tem a parte de clima e tem a parte do pós-voo, né? Pré e pós-voo. E aí acaba completando o ciclo da aplicação, tendo uma maior qualidade, uma maior assertividade, né? Que é o que a gente quer hoje. A qualidade que tem os produtos hoje para o controle de praga, para maior produtividade. Isso aí, Paulo. Muito obrigado. Pessoal, então, quero agradecer novamente. Vocês vejam que são a junção de duas tecnologias com o objetivo de ajudar na melhor decisão, no melhor cumprimento da ordem de serviço, tá? Muito obrigado. Aqui está meu contato, por favor, caso tenham dúvidas, curiosidade, vocês podem entrar em contato, a gente responde, tá ok? Fiquem à vontade. Muito obrigado.